H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. A onda de frio foi um dos principais temas para o agro nesta semana. Geadas de fraca intensidade foram registradas, você está vendo, em pastagens no Paraná, em lavouras de milho no sudoeste de Goiás. Vamos ver as imagens? Estão aí imagens mostrando essa fina cobertura de gelo. E em lavouras de algodão em Mato Grosso. Vamos ver as imagens também registradas pela nossa audiência. Estamos ainda com o milho e agora sim as imagens no Mato Grosso em algodão. O mercado está monitorando esse risco climático para lavouras de milho do Brasil e Estados Unidos e também os cortes no potencial produtivo da segunda safra brasileira. E nos últimos dias, a China autorizou 13 frigoríficos norte-americanos a exportarem carnes para lá. O anúncio gerou expectativas de aumento de competição para a proteína brasileira no mercado asiático. Vale lembrar que a China é o nosso principal cliente na exportação da proteína, sendo destino de 48% do total de carne bovina embarcado neste ano. E no Supremo Tribunal Federal, em um mês, será retomado o julgamento do marco temporal das terras indígenas. Se a corte decidir pelo fim do marco temporal, parte de áreas com título de propriedade privada poderá ser convertida em território indígena, que saltaria de 14% para 27% do território nacional, de acordo com dados do Instituto Pensar Agro. Para discutir esses e outros temas, vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Quero apresentá-los: André Tebastiani, sócio-diretor da Agroconsult e coordenador do Rally da Safra. Seja muito bem-vindo, André. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu, Kellen. Satisfação estar aqui nessa roda de debate com vocês. Muito obrigada. Alcides Torres, diretor da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo. Prazer em recebê-lo. Obrigado pelo convite e minhas saudações a todos. Legal, vamos adiante receber também Rudy Ferraz, diretor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Seja muito bem-vindo, Rudy. Muito obrigado, prazer para todos. Obrigada a vocês pela companhia e eu me dirijo a você, André, para dar início à nossa primeira rodada. As geadas de fraca intensidade atingiram a produção agrícola nesta semana. A gente viu o milho no sudoeste de Goiás, coberto por uma fina camada de gelo. Quais são os impactos para a produção brasileira do grão, hein? Pois é, Kellen, esse frio aí pegou muita gente aí desprevenido, principalmente os mato-grossenses, né? Que não estava acostumado a ver frio de 10 até 5 graus em algumas regiões. Mas ainda bem que essa geada foi de fraca intensidade, como você mesmo já adiantou, né? Acho que algumas regiões mais de baixada que acabaram sofrendo um pouquinho mais, e por isso a gente não precisa generalizar que de fato a gente tem um grande problema por conta dessas geadas recentes agora. Eu acho que o problema maior em relação à nossa safra continua sendo a estiagem, né, que afetou aí as regiões centro-oeste do Brasil, e que isso sim, que está tirando a produtividade hoje, e que já fez com que a gente tivesse que reduzir um pouco as nossas estimativas de produção, principalmente quando a gente olha para Mato Grosso, para o estado de Goiás, que é um estado com plantio um pouco mais tardio, e também para o estado de Minas. Vamos esperar para ver o que vai acontecer para frente, mas imagino que não teremos mais ainda outras ondas de frio tão forte. Mas o agro é feito disso, né, de emoções toda semana, e a gente está no campo acompanhando justamente para, assim que tivermos algum dimensionamento desses problemas, trazer para vocês também essa leitura em termos de impacto na safra. Interessante, André, você está dizendo então que as geadas de fato foram de baixa intensidade e também reduzida abrangência, e que no momento esse não foi um fator para a revisão da produção da segunda safra de milho que está nos campos do Brasil. O que reduziu a estimativa de produção
foi a seca. Então, eu gostaria de afunilar um pouquinho mais esse tema com você e entender por que vocês reduziram em quase 5 milhões de toneladas, se eu não estou enganado, os dados com uma projeção ao redor de 87 milhões para a segunda safra. Gostaria que você indicasse para a nossa audiência o tamanho potencial dessa safra e por que essas reduções, elas vão continuar a acontecer em função da estiagem? Muito bem, Kelly. Eu acho que, para começar, a gente tem que falar dessa safra, fazer uma retrospectiva dela. E quando a gente estava lá em fevereiro, vamos dizer assim, a gente olhava para essa safra de milho e as perspectivas eram as melhores possíveis, porque, de fato, a gente tem um calendário de implantação dessa safra muito favorável. Principalmente quando a gente olha para Mato Grosso, olha para o Paraná, os dois principais estados de produção, e a gente vê o ritmo de plantio, foi um ritmo muito favorável. Se eu comparar, por exemplo, com a safra passada, que tem justamente o cenário contrário, né? A safra passada foi marcada pelo, talvez, o pior plantio de toda a história em termos de atraso, e esse é o contrário, é o melhor início de safra, principalmente para esses dois estados. Se a gente compara, por exemplo, o estado do Mato Grosso, esse ano a gente pode falar que pelo menos 20% ou somente 20% das lavouras foram plantadas dentro de um calendário que a gente chama de médio a alto risco climático, aí para falando do milho segunda safra. Quando a gente olha a safra passada, isso era mais de 50%. Se a gente comparar os dados do Paraná, na safra passada, mais de 80% das lavouras tinham sido plantadas sob risco. Essa safra, estamos falando de 37%. Então, esse foi um bom início, e quando a gente olhava lá em janeiro e fevereiro, os prognósticos para essa safra eram muito favoráveis. Só que ao longo do desenvolvimento da safra, a gente começou a ver um mês de abril muito seco. Em várias regiões aí passaram 30, 40 dias aí sem chuva, e quanto mais se estendeu o plantio, mais prejudicado foram essas áreas. Mesmo o Mato Grosso, com um plantio aí bastante antecipado, está sofrendo, está perdendo produtividade já em função dessa estiagem. A gente está rodando bastante o Mato Grosso, com as equipes do Rádio da Safra fazendo esse levantamento, e de fato a gente vê que já há perda, sim, no estado do Mato Grosso. Porém, as perdas maiores hoje, eu diria que está concentrada nos estados de Goiás e no estado de Minas Gerais, que são os estados que, quando a gente compara o ritmo de plantio desse ano com a safra passada, eles estão iguais ou ainda atrasados, porque a gente tem que lembrar que quando a gente estava colhendo a soja esse ano, começou a chover nesses estados, e isso atrasou um pouco da colheita da soja e depois acabou estendendo também o período de plantio de milho. Então essa é a razão pela qual a gente fez uma revisão agora nos números em termos de potencial produtivo. Eu poderia dizer que com esses 15,8 bilhões de hectares plantados que a gente tem, a gente poderia produzir, sem dúvida alguma, mais de 92 milhões de toneladas. A gente já trouxe esse número para 87,6, mas temos que lembrar que tem muita coisa pela frente ainda, né, Kelly? A gente está começando agora em algumas regiões, timidamente, a colheita. Essa colheita vai se estender bastante. Muitas regiões precisam de chuva aí, para não só encher grão, mas algumas regiões até para ter o pendoamento das lavouras. E é importante agora acompanhar, inclusive, essas questões de geada, para ver quanto que isso pode afetar o desenvolvimento dessa safra. Muito bem, muito obrigada, André. Então, trazendo uma revisão na perspectiva de produção da segunda safra de milho, prioritariamente causada por escassez de chuvas em áreas, como o André citou, de Goiás, Minas Gerais e também Mato Grosso, agora sinalizando uma perda um pouquinho mais aguda. Com isso, a Agroconsult revisou o número para baixo e está projetando 87,6 milhões de toneladas. A gente volta a falar sobre grãos, sobre milho com você já já. Agora eu gostaria de trazer você, Alcides, para a conversa e focar num noticiário que gerou uma certa especulação por parte da nossa audiência de pecuaristas, que é a informação de que a China autorizou nesta semana 13 frigoríficos norte-americanos a exportarem carnes para lá, para o gigante asiático. Esse anúncio gerou expectativas de que o Brasil vai ter mais competição lá no mercado asiático. Isso pode diminuir as exportações de carnes do Brasil, na sua avaliação? Que tipo de impacto isso tem para os brasileiros pecuaristas? Bom, vamos lá. Sim, teve essa notícia. Melhora a situação dos norte-americanos, eles reforçam o canal de exportação de carnes, né, deles.
Mas, por outro lado, os Estados Unidos aumentaram a importação de carne brasileira. Na verdade, você tem aí uma oferta já totalizada e essa carne, os compradores vão ter que buscar em outros mercados. De qualquer forma, janeiro, fevereiro, março e abril desse ano, o Brasil bateu recordes de exportação de carne bovina, por exemplo, e essa exportação ela foi estimulada justamente pelo mercado chinês, tá? Então a gente acredita, se não acontecer nenhum fato novo, uma hecatombe qualquer que a gente está acostumado a viver todos os anos, a gente deve ainda ter um recorde de exportação de carne bovina. Então, os Estados Unidos exporta para a China e o Brasil importa dos Estados Unidos. Então, o mercado se equilibra novamente. Não é um risco para o ritmo de exportação de proteína do Brasil, que está crescente, conforme você indicou. Está claro para a gente a sua análise. Agora, uma outra questão que importa demais para os pecuaristas, eu gostaria de saber qual é a visão da Scott, é justamente sobre o ritmo de recuperação do rebanho chinês para as matrizes suínas. Como é que está essa situação lá e o impacto para o setor exportador de proteína do Brasil? Vale a gente lembrar aqui para a nossa audiência que, por um problema de peste suína africana, recentemente na China, isso gerou uma baita oportunidade de exportação para as carnes do Brasil, não só bovinas, certo, Alcides? Isso é verdade. O rebanho de matrizes de suínos tem se recuperado na China, mas ainda a gente tem um intervalo legal, viu? Ainda tem muito para ser recuperado, tá? E até que isso aconteça, a gente deve continuar apresentando aí bons índices de exportação. É claro que carne suína vai sofrer mais do que a carne bovina, mas a gente entra num equilíbrio aí. A gente tem outro fator na China, Kelly, é que com o aumento do poder aquisitivo, da formação de uma classe média, quando a gente fala aumento da classe média na China, é um tremendo aumento, aumenta não só o consumo de alimento fundamental que eles estão acostumados a consumir, mas também aumenta a variedade de alimentos que eles querem adquirir do exterior, tá? Em que pese tudo isso, a gente anda num momento de insegurança geopolítica, né? A gente está com uma guerra no leste europeu, que não pode inflamar e tomar conta de toda a Europa, tá? Esse é um grande temor. Em função disso, todos os países estão estocando alimentos, estocando insumos para a produção de alimentos. E o Brasil, durante a pandemia até hoje, ele tem honrado todos os compromissos de exportação, inclusive para a China, né, o principal cliente brasileiro. Então, nós não acreditamos que esse anúncio venha a prejudicar a nossa situação, mesmo porque, provavelmente, uma especulação, essa habilitação das carnes norte-americanas vem justamente, dos frigoríficos norte-americanos, vem justamente já se antecipando a uma dificuldade no futuro com relação ao fornecimento para o mercado chinês. Uma outra conversa para o mercado é que os chineses já conhecem o nosso mercado, sabem que no segundo semestre a oferta cai, o preço sobe, eles já estão procurando outras fontes de fornecimento de carne. É isso aí. Trocando em miúdos, para a gente amarrar esse ponto com você. Se de um lado a abertura de frigoríficos dos Estados Unidos para exportar mais carnes para a China não é uma ameaça direta para as exportações do Brasil, de outro lado há um ritmo de recuperação das matrizes de suínos na China, mas isso não significa que o Brasil não vai conseguir continuar exportando de forma crescente para lá ao longo dos próximos anos, pelo menos foi o que eu entendi que você nos trouxe. De maneira objetiva, isso impacta o pecuarista dizendo que o mercado é promissor ou tem desafios? E para o consumidor que nos assiste, Alcides? Olha, para a exportação o mercado é promissor e com o mercado tão volátil como está, não é uma análise para os próximos anos, é uma análise para os próximos meses, tá? E aí a gente tem aí esse ano em 4 meses, os 4 primeiros meses do ano, parece que passaram 40 anos de dificuldade. Então, o mercado hoje é isso, né? Sim, a exportação a gente deve continuar ainda firme. Vamos ter questões, assim, eu encontrei aqui um fragmento, uma proteína de Covid-19, não compro mais. São medidas eu comprei carne demais, preciso dar um tempo aqui, vou inventar uma história e não compro mais. Mas o Brasil ainda é o único
vamos dizer assim, um dos poucos fornecedores globais que consegue atender, porque não é só a China, não é? Sim. Nós temos que vender carne para o planeta. Muito bem, ou seja, estruturalmente os fundamentos aí apontam para oportunidades para o agro brasileiro. Agora essa conjuntura que você colocou está cada vez mais complexa e acaba impactando nas decisões de curto prazo também. Obrigada, Alcides. E a gente está aqui para a nossa audiência ficar inteirado ouvindo o André trazer as perspectivas de milho, uma das principais commodities do Brasil, o Alcides trazendo as perspectivas para a pecuária, e agora a gente vai tratar de um tema que importa demais e não é só para quem está no campo, não, é para quem está na cidade também. E esse é um tema que o Rude vai trazer para a gente, que impacta todos os negócios do agro. O Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento do Marco Temporal das Terras Indígenas daqui a um mês, no dia 23 de junho. E aí, a pergunta para você é, Rude, quais são as suas expectativas para este dia 23 de junho e por que isso importa para o agronegócio brasileiro? Bom, de fato, esse processo está marcado para ser retomado no dia 23 de junho, no plenário do Supremo Tribunal Federal, sendo o terceiro item da pauta nesse dia. Nossa expectativa é que esse processo, por ser um processo muito longo, que nós já vimos no início do julgamento, com quase 4 sessões de sustentações orais, relatórios, votos do ministro relator, dificilmente esse processo irá ser julgado no próprio dia 23. Por ser o terceiro item da pauta, como eu mencionei, também tem esse fato de que vão ter julgamentos que vão anteceder eventualmente esse processo. Então, acho que a possibilidade de ser julgado, ela diminui significativamente, tendo em vista essas condições. Mas o processo, como é importante aqui relatar, que ele iniciou ano passado, está 1-1, 1-1 no seguinte sentido, um para declarar constitucional o marco temporal de 5 de outubro de 88, para essas áreas efetivamente serem demarcadas, e o outro declarando aí a ausência do marco para essas demarcações, ou seja, se eventualmente a tese que foi levantada pelo relator, o ministro Edson Fachin, prevalecer no Supremo Tribunal Federal, nós temos um grande impacto na sociedade. Grande impacto porque nós não teremos previsibilidade sobre os títulos de propriedade. Ou seja, qualquer área, eventualmente reivindicada por uma comunidade indígena, poderá ser demarcada e aqueles títulos que estão lá, ou seja, as propriedades que estão lá, serão declaradas nulas, não teriam nenhum tipo de direito à indenização. E isso vai causar, sim, insegurança jurídica a todo e qualquer cidadão, seja ele no campo como na cidade. Então, há uma preocupação, sim, desse voto do ministro Fachin prevalecer no plenário. Por isso é um julgamento de grande expectativa ao setor. Muito, muito importante para a gente começar. Então, o Rude traz essa data de 23 de junho, mas ainda diz que há chances disso não ser julgado no dia 23, a gente vai precisar acompanhar, porque aí vai ficando para as próximas semanas, né? Rude, minha pergunta para você é como é que está hoje o impacto previsto no caso desta situação do marco temporal ser revisto? Hoje, 14% do território do Brasil é de terra indígena. Eu vou pedir para a nossa produção colocar um mapa e você explica para a gente o que aconteceria. Está aí o mapa na tela. Rude, conta para a gente o que está nos mostrando. Bom, como você mencionou, nós temos 14% hoje de territórios demarcados aí, no Brasil, homologados, né? E nós temos alguns processos que estão em trâmite e algumas reivindicações pendentes ainda de demarcação. Se isso eventualmente for avançar no Brasil, nossas expectativas é que quase a gente dobre essa área, que hoje há quase 620 reivindicações ou processos administrativos em curso, e efetivamente sobre áreas que há uma ocupação centenária. E isso vai refletir justamente em áreas de produção de alimentos. É o que nos causa preocupação, a queda do marco temporal. Então, de fato, são áreas onde há essa pretensão, são áreas na região centro-sul do país, onde, como eu falei, há uma ocupação centenária. Então, por isso a importância do marco temporal, para garantir, sim, a produção nessas áreas que já estão produzindo aí há muitos anos, muitos séculos quase.
Muito obrigada, Rudy. A gente vai voltar com você já para discutir mais sobre este assunto, porque tem muitos desdobramentos. A gente também vai tentar antecipar como cada ministro deve votar, que tipo de impacto isso vai ter e em quanto tempo, já que é daqui a um mês que está previsto o início desse julgamento, né? Vamos adiante? A gente vai para a segunda rodada do Hora H do Agro de hoje e a gente vai avançar em alguns temas, como, por exemplo, a condição da safra dos Estados Unidos. Vamos tratar também de perspectivas para o mercado pecuário do Brasil e avançar para entender os desdobramentos na corte para a discussão sobre terras indígenas, essa regulamentação importante que pode ser revista. Hora de começar? Vamos chamar você, André. E me conte, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontou que a semeadura do milho está atrasada, né, em relação à média dos últimos 5 anos. Pelos dados que a gente tem, 49% do milho foi semeado, contra 67%, que é a média dos últimos 5 anos. Esse atraso já significa que a safra dos Estados Unidos vai ser menor, André? Pois então, o mercado está de olho nesse tema, Keren, porque de fato o quadro de oferta e demanda ele é muito apertado. E não só porque a gente está falando de uma safra que está começando atrasada e teoricamente ela começa a trazer alguns questionamentos em relação ao seu potencial produtivo, mas também porque a gente está falando de uma safra dos Estados Unidos que está reduzindo a área. A gente está saindo de uma área de 37,8 milhões de hectares para 36,2 milhões de hectares. Então já existe uma redução de área bastante significativa, e isso ocorre muito em função do momento de custo de produção, que faz o produtor migrar muito mais para a soja, né? E lá ele decide a soja ou o milho que está plantando mesmo. E com esse início de safra conturbado, podemos chamar assim, e a gente vê pelos números de atraso, a gente começar a ficar se questionando em relação a esse potencial produtivo. Então hoje a gente está falando de uma safra em torno de 370 milhões de toneladas, que seria a safra dos Estados Unidos, mas o ponto é que não tem mais muito espaço para tirar produção do quadro de oferta e demanda global, porque senão falta milho para atender toda a demanda. Então você acha que a safra norte-americana, além da condição que já está dada, está sob algum risco climático importante agora pela frente? O que você tem acompanhado? Eu sei que vocês, analistas, estão sempre com um pé no presente e outro no futuro. Então, está começando. Que nem você falou, tem 49% dessa safra plantada, quando deveria ter muito mais plantado, só que o que vai contar mesmo, Kelly, é o comportamento do clima daqui para frente. As perspectivas de clima, a gente pode dizer que são favoráveis, a gente não pode dizer que já tem uma antecipação de quebra. Mas a questão de fotoperíodo é uma coisa muito importante quando a gente define aí potencial produtivo das lavouras. E nós vamos estar acompanhando, sim. Segunda-feira tem mais um relatório de acompanhamento e de evolução de plantio, e daí começa muito o weather market, né, que é o mercado climático americano, e eu não tenho dúvida que se a gente começar a ver alguma condição irregular de clima nos Estados Unidos, a gente vai ter um reflexo em termos de preços imediato, porque o mercado está de olho. Você está mais baixista para a safra norte-americana ou ainda é muito cedo para fazer alguma avaliação mais concreta sobre a produção potencial? Eu acho que a gente já está colocando aqui um pouco nesse resultado, falando em 368 milhões de toneladas, sendo mais exato que a nossa projeção, já esse início de safra ruim. Mas é só isso que está na conta. Se a gente tiver uma condição climática mais drástica para frente, certamente a gente vai ter que reduzir. Nós brasileiros ficamos torcendo aqui, né, para que de fato o problema fique somente lá. Nós já enfrentamos um problema nessa safra muito grande aqui no Brasil, então à medida que existe uma redução também de produção lá, a gente tem um estímulo maior em preço. E para isso é importante para a gente, justamente num cenário aí de custo de produção bastante elevado. Muito obrigada, André. Alcides, eu sei que você aí que lida com o mundo da pecuária está sempre com a orelha em pé em relação às informações do André, que são sobre o milho. Afinal de contas, isso acaba impactando na decisão, por exemplo, de confinamento, né? E justamente falando sobre isso, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, ele informou que em Mato Grosso, o estado que possui o maior rebanho de bovinos do Brasil, vai haver uma redução do confinamento em 19,89%. Por que essa redução, Alcides? Bom, nós temos hoje o André o perito, eu sou aqui o palpiteiro, tá? A gente tem hoje no Brasil um aumento de consumo de milho, além de todo esse cenário internacional, tem aumentado 5%, o aumento do consumo interno de milho no Brasil está crescendo a uma ordem de 5% ao ano, tá?
e agora com o advento aí das usinas de etanol, consumo de VDG, WDG, isso se consolidou, tá? E o Mato Grosso é um dos estados onde tem uma boa quantidade de usinas de etanol. Então lá o cenário para quem compra milho, né, o confinador, semi-confinador, pessoal de frango e suíno, é de preços altos. Eu acho que o André deve até concordar comigo, a gente está com os estoques de passagens bastante reduzidos, então a gente não enxerga, a gente vê, concorda, estreitamento de margem em função do aumento do preço dos insumos. Lembrando que na pecuária de corte, 70% do custo é o próprio bovino, não é? Esses preços vieram estilingados esses anos todos. A gente está caminhando agora para um ciclo de baixa de preço, não é? Mas como esse tem sido um ano volátil, qualquer previsão aqui ela vale só para hoje, porque a coisa anda medonha, viu, cara? Eu sei que sim. Agora nosso público aqui na Jovem Pan quer entender também como isso se relaciona com o consumidor, né, Alcides? Se a gente vai ter a gente tem uma expectativa de acordo com o IMED, de menor confinamento bovino no estado de Mato Grosso. Você está dizendo que os custos de produção estão altos. Conta para nossa audiência como tudo isso impacta a formação do preço para o consumidor de carnes do Brasil. Ele vai continuar pagando mais caro pela carne aqui? E o pecuarista vai ter renda nessa próxima rodada? É aí que está um dos ilhos. O consumidor vai pagar caro pela carne, relativo. O caro e o barato é relativo, não é? Mas a elasticidade de renda é um estudo clássico. Aumenta o preço da carne e diminui o consumo. A gente tem menos oferta de carne, então a gente estava em 30, 32 quilos, caiu para 25, porque o preço subiu e porque a gente tem menos produção, né? A exportação, que respondia por 15% antes da peste suína africana, hoje a gente está caminhando para, a estimativa que a gente tem é 27,5%. Com relação à quantidade de rebanhos confinados, tem fontes que falam que a gente vai fechar 6 milhões e 500 mil cabeças. Esse é um dado das indústrias de produção de ração. Nós aqui somos mais conservadores, estamos dizendo que nós vamos fechar aí 5 milhões e meio, menos de 5 milhões e meio. E o que a gente tem nessa área, Kelly, é que está mudando o perfil do pecuarista. Pequeno produtor, médio produtor, não dá, por causa do aumento de custo, ele não consegue fechar as contas, ele está transferindo esse rebanho para Moités. Estão surgindo no Brasil rebanhos de confinamento de 300 mil cabeças, 250 mil, 350 mil. Está tendo uma revolução motivada especialmente pelo aumento de custo de produção. É claro que vai dar escala de produção e hoje a margem do pecuarista é bem pequena. Existem momentos que inclusive é gravoso. O cara confina e não ganha dinheiro. É claro que ele tem o ganho zootécnico, agronômico, que esvazia pasto, já pode fazer a troca. O valor dos animais de reposição caiu, está derretendo agora, então a relação de troca melhora. Ou seja, é um mercado bastante cheio de novidades. Todo dia é uma coisa nova. É muito legal esse mercado. Muito interessante. Veja como o Alcides correlacionou tudo isso com um movimento novo em relação aos boitéis, né? Bacana essa consideração também. Vamos adiante para mais uma rodada que a gente acompanha o mercado e as questões extra-mercado que impactam diretamente na segurança jurídica deste que é um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira, que é o agro do Brasil. Rudy, pergunta para você. Dá para a gente saber sobre marco temporal no STF, marco temporal de terras indígenas? Qual é a tendência de voto de cada ministro? Você já disse que está empatado, 1-1. Existe o risco do marco temporal deixar de existir? Bom, como eu falei, esse é um julgamento extremamente polêmico. E, para mim, o mais polêmico, efetivamente, que o setor enfrentou no Supremo Tribunal Federal. E o próprio placar que hoje já se encontra, 1-1, já reflete que é um tema que o plenário está bastante dividido, e o que indica um longo julgamento, e normalmente esses julgamentos de alta complexidade, é muito comum esses pedidos de vista, como o ministro Alexandre fez, para justamente avaliar os lados, avaliar soluções jurídicas de interpretações constitucionais que podem vir da questão do marco temporal.
Então, nossa perspectiva é, de fato, um placar apertado, tendo em vista que o tribunal está muito dividido com o tema, seja pelas manifestações anteriores dos ministros, seja também pelas posições, muitas vezes, exaradas em processos de temas correlatos. Então, o que nos indica é um julgamento ainda que vai demandar algumas sessões do Supremo Tribunal Federal e que eu acredito que dificilmente esse semestre, esse tema seja concluído no plenário do Supremo. Dificilmente esse tema seja concluído neste semestre no plenário do Supremo. Essa é uma ótima questão para a gente também ter um certo alívio, um respiro, porque é um dos temas mais polêmicos dos últimos tempos, com impacto direto no agro do país. Agora, para nossa audiência entender, vou pedir sua ajuda, Rudy, e da nossa produção, para colocar este mapa aqui. Vamos ver. O mapa que vai entrar na tela, Rudy, eu gostaria que você explicasse para a gente. Em rosa, a gente tem as áreas em estudo e áreas reivindicadas, que poderão ser demarcadas como indígenas se for extinto o marco temporal das terras indígenas. O que me chama a atenção é que isso pega parte do sul, do sudeste, do centro-oeste e avança pelo restante do país. Explica para nossa audiência este mapa que está na tela, por favor, Rudy. Bom, esse mapa ele explica bastante as áreas já demarcadas, as áreas em processos de delimitação e as áreas declaradas como terras indígenas, que aí são essas cores mais escuras que nós vemos no mapa. Os pontos em rosa são as reivindicações ou processos em estudo, ou seja, são aqueles processos ainda que não foram demarcadas, áreas onde vão incidir novas terras indígenas se o marco temporal efetivamente não for referendado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, pode observar que boa parte dessas reivindicações são na área do Centro-Sul, onde nós temos grande produção de alimentos no Brasil. Então, por isso, a nossa preocupação pela estabilização da jurisprudência do Supremo, ou seja, que é a manutenção do marco temporal de 88, para garantir o quê? A previsibilidade das relações jurídicas e a continuidade de produção de alimentos, principalmente no momento que nós estamos aí fazendo um pós-pandemia e uma guerra que o mundo está enfrentando. Rudy, essa é uma explicação que interessa demais a todos nós. Só para a gente entender, aquela área em rosa do mapa é uma área muito produtiva na agropecuária, né? Dali saem soja, milho, hortifruti e muito mais. Vocês estão vendo em casa, né? Parte do sul do país, parte do extremo do Mato Grosso do Sul, temos algumas áreas ainda do centro-oeste, avançamos, pega até algumas áreas ali, se eu não estou enganada, de Matopiba, assim por diante. Explica pra gente, Rudy, que tipo de impacto sem o marco temporal a gente teria em empregos e alimentos produzidos no Brasil? Olha, os empregos que nós vamos deixar e a produção é um impacto gigantesco. Que, como você bem relatou, todas as reivindicações, que são esses pontinhos em rosa, não quer dizer que aquela área será delimitada, mas que ali tem um processo que efetivamente pode ser demarcado uma terra indígena, que muitas vezes, se você tirar a média hoje, são 10 mil hectares, 20 mil hectares, 100 mil hectares, 200 mil hectares, quase 1 milhão de hectares, muitas terras indígenas. Então, um ponto desse pode ser uma área gigante em volta ali, e onde, como você bem observou, em áreas com alta produtividade de alimentos, né? Então, os empregos que vão deixar de ser gerados, o impacto para a produção de alimentos vai ser gigantesco, tanto para o Brasil quanto para o mundo. Por isso a importância desse marco temporal. O marco temporal não quer dizer que nós vamos retirar o direito do índio, mas nós vamos o quê? Reconhecer o título de propriedade do produtor rural. E se o governo, efetivamente, quiser promover esse processo de demarcação, que compre do produtor e indenize previamente. Agora, não tome, não retire, sem nenhum tipo de indenização. Então, aqui nós não estamos retirando o direito dos índios, apenas condicionando que você implemente um direito sem retirar o outro, que é do produtor rural. Muito bem, obrigada, Rudy, pelos esclarecimentos. A gente acompanha atentamente aqui tanto o Scott, quanto o André, quanto a nossa audiência de casa. E eu volto com vocês já para continuarmos com mais discussões. Agora, uma notícia que marcou a semana. O bilionário Elon Musk, considerado um dos homens
mais ricos do mundo esteve no Brasil nesta semana para anunciar um serviço que vai conectar a internet a 19 mil escolas rurais em todo o país e monitorar dados sobre a Amazônia. É interessante observar que a vinda de Musk está relacionada com o agro por dois elementos principais. Primeiro, porque há um avanço na educação em áreas rurais remotas com conectividade e acesso à internet que importa demais. E o outro aspecto é que, com tecnologia e monitoramento da Amazônia, a gente pode melhorar a qualidade da informação sobre a questão ambiental no Brasil e, com isso, ter uma melhora reputacional que pode ajudar o Brasil na divulgação dos seus produtos aqui fora da porteira, ou seja, no mundo todo. Esse é um dos assuntos mais tratados no agro brasileiro e no Brasil nesta semana. É hora de começar mais uma rodada de análise sobre o mercado do milho, as tendências para a pecuária e para o consumo de carnes, e ainda vamos analisar os desdobramentos sobre este polêmico julgamento que deve acontecer no STF daqui um mês, que trata do marco temporal das terras indígenas. Vamos abrir a terceira rodada convidando os nossos entrevistados de hoje. André, minha pergunta é para você. Vimos nesta semana que a Rússia rejeitou o pedido da ONU para autorização dos embarques de grãos da Ucrânia. Que tipo de impacto isso gera para os estoques globais que eu ouvi você dizendo que estão em um dos patamares mais baixos dos últimos anos? Que tipo de impacto isso gera para o consumidor também, né? Pois é, aquilo que a gente vinha conversando anteriormente, e o Cid também destacou, né? É mais insegurança que a gente traz para todo o setor no momento de aumento de preços, redução de margens, e a partir do momento que a gente tem um player tão importante, tanto a Rússia quanto a Ucrânia no mercado de grãos, seja para trigo, seja para milho, seja para a gente falar do girassol também, o óleo de girassol, e quando a gente tem esses bloqueios que a gente não consegue também dimensionar por quanto tempo isso vai estar impactando o mercado, a gente traz consequências para o nosso mercado. Se a gente pegar o caso específico do milho, né, safra passada a Ucrânia produziu aí, 42 milhões de toneladas e estava iniciando o plantio agora dessa próxima safra de milho. E é muito difícil você imaginar que de fato vai conseguir fazer o plantio daqueles 5,5 milhões de hectares, né? Hoje a gente já fala que se chegar à metade disso daí é muito. E ainda, se plantar, qual que é a condição em termos de produtividade dessa área também? Então, as perspectivas em termos de produção para essa próxima safra da Rússia são muito pequenas e muito difícil também de mensurar. E o outro agravante é de que o que existe hoje lá, colhido na última safra, que poderia abastecer o mercado, sofre uma série de restrições. E daí eu volto àquele ponto que eu havia comentado anteriormente em relação aos estoques apertados, né? A gente não tem mais muita margem ou ainda não tem da onde tirar mais milho ou mais trigo para abastecer o mercado. E a gente entra numa safra 22, 23, por exemplo, no qual tudo tem que dar certo, tudo a gente tem que conseguir plantar, o clima tem que ser bom para que os estoques ainda fiquem muito baixos. Então isso que traz muita consternação em relação ao mercado e muita preocupação, porque as margens hoje de erro são muito pequenas para que a gente consiga abastecer toda a demanda. Muito bem, obrigada, André. Quero saber de você, Alcides. Vi há pouco que a Scott Consultoria divulgou uma estimativa de consumo de carne bovina per capita, né? Você acha que o consumidor vai ter espaço para aumentar esse consumo? Vi você falando sobre renda, a relação disso com o consumo. Tem muita gente reclamando que o custo está alto na prateleira, né? Olha, o custo está alto de fio a pavio, viu? Não é só na prateleira. Olha, eu não vejo esse ano colher de chá para o consumo. A carne deve ficar preço elevado para o consumidor. Você tem inflação, desemprego, né, e um monte de incerteza. Esse é o cenário, tá? De retração no consumo doméstico, tá? Isso é preocupante porque a força do mercado de carne bovina vem no mercado interno. Nós somos grandes consumidores de carne, não é? E essa redução faz com que a gente perca alguns mercados. Tem gente que sai e não volta, né? Então, quer dizer, o mercado está conquistado, a coisa está estabelecida,
e a gente pode ter um novo cenário. Mas, infelizmente, não existe, no curto prazo, nenhum dado. E ainda, né, a gente tem esse problema do marco temporal, a gente já está com custo subindo, ainda mais um pouco de complicação. Quem que precisa de inimigo com os amigos desses, não é? E o agro é que tem segurado as pontas, então é realmente fabuloso a gente criar internamente mais um grande drama para a produção nacional de alimentos. É só mais uma coisa, o Brasil é um dos poucos países do mundo, a gente tem que produzir 2 safras, depois o André pode me concentrar, nós temos que produzir 2 grandes safras de grãos, de 300 milhões de toneladas aí, para aumentar a oferta de alimento, que vai ter, nós vamos ter fome, né? A Índia proibiu a exportação de trigo, está todo mundo na retranca. Então a gente tem ainda uma oportunidade para o Brasil, na verdade, cada vez que tem uma crise é uma oportunidade. A gente teria que produzir 2 grandes safras para o Brasil ser o protagonista dessa história. Então a gente precisa de crédito, o plano safra pelas barbas do profeta, não sai, né? Ainda tem um marco temporal. Então, haja tempestade de granizo na cabeça do produtor rural para enfrentar toda essa bronca, tá? É só uma brincadeira em função dos 2 comentários aí do André e do Rudi. Faz todo sentido. De um lado seu a gente está discutindo guerra na Ucrânia, do outro marco temporal. E com isso o impacto não é apenas do agro, mas de todos nós consumidores que estamos pagando mais caro pelos alimentos. E esses são fatores adicionais de risco muito bem destacados por você, Alcides. Obrigada pelo complemento aqui da informação. Rudi, esse tema espinhoso está sob sua batuta, né? Quanto tempo esse julgamento deve durar? Você há pouco nos disse que ele não deve terminar no primeiro semestre. Se ele se estender até setembro, quando vai trocar a presidência do STF, pode ter algum revés nessa discussão? Bom, realmente o processo está pautado agora, no dia 23, como eu mencionei. Eu acredito que dificilmente nós conseguimos reiniciar esse julgamento ainda nesse semestre, tendo em vista que ele é o 3º item da pauta, numa quinta-feira do plenário do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal. O que quer dizer que vem um acúmulo de julgamentos nesse dia e dificilmente pode ser iniciado. A gestão do presidente ministro Luiz Fux, ela encerra em setembro desse ano. E compete ao presidente do Supremo Tribunal Federal marcar o dia e hora para reinício do julgamento do marco temporal. Então, tendo em vista que ele só vai ter mais um mês, no mês de agosto, e dada a complexidade, como eu falei, do processo, que não é em uma sessão, dificilmente esse processo é concluído, é comum vários pedidos de vista. No Código de Proteção nós temos 3 pedidos de vista, então assim, é comum em processos de alta complexidade vários ministros requererem vista só para poder rediscutir o tema, buscar algumas soluções, algum consenso em relação a determinado tema do processo. E em setembro, como você mencionou, a ministra Rosa entra na presidência do Supremo, e nós não sabemos quais são as pautas prioritárias que ela vai colocar dentro do tribunal. Tendo em vista que nós vamos ter um processo eleitoral em outubro, então, e a polêmica do tema, naturalmente, fica para após o processo eleitoral, tendo em vista aí esses fatores que eu acabei de mencionar. Então, nossa expectativa é que, se eventualmente for retomado esse julgamento, eu acredito que seja após setembro, após a posse da ministra Rosa Weber, se efetivamente o processo não for julgado no dia 23. Muito bem. Agora, só para a nossa audiência ficar atenta a todas as nuances. Você está dizendo que não deve terminar no primeiro semestre, que pode levar meses, que pode inclusive passar por uma troca de presidência no STF, enquanto esse polêmico tema estará lá em discussão, e o Legislativo está também acompanhando isso de perto, né? Se a gente tiver uma decisão do STF de revogar o marco temporal das terras indígenas, o Legislativo pode, de alguma maneira, revisar essa decisão, porque o tema também está no Congresso, não está? Boa pergunta. Uma declaração, eventualmente, sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal nesse julgamento não vincula o Poder Legislativo, que tem a competência própria, que é oriunda da própria texto da Constituição, de criar leis, criar regulamentos, criar marcos regulatórios para regular dispositivos efetivamente dispostos no texto constitucional. E assim o projeto de lei em tramitação, estado já avançado no plenário da Câmara dos Deputados, que é o PL 490, que ele faz nada mais nada menos do que
pegar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal em relação ao marco temporal e aplicar na lei, ou seja, ele vai regulamentar o que o Supremo decidiu há 10 anos atrás. O Executivo já o fez através de um parecer vinculante da Advocacia Geral da União. Então, o Congresso está assumindo a sua responsabilidade, está debatendo o tema, construindo o consenso para a solução de todos os direitos, para adequar todos os direitos sem poder retirar um direito do outro. Então, mesmo que o Supremo declare efetivamente a inconstitucionalidade do marco temporal, o Legislativo não está vinculado. Ele poderá sim avançar dentro de um projeto legislativo ou mesmo uma própria emenda constitucional, que também temos tramitando dentro do Congresso Nacional. Então, o que nós defendemos muito é que esse conflito de interpretação seja resolvido no âmbito do Legislativo, porque lá é o local propício para discussão, para dissensos virarem consensos, ou seja, um lugar onde a gente vai conseguir sopesar os dois direitos e achar um meio termo para garantir que ambos os direitos sejam implementados. Ou não através do Supremo Tribunal Federal declarando inconstitucional e abrindo um leque de insegurança jurídica no país, que ninguém, seja na área urbana ou rural, vai ter segurança de que você é proprietário de alguma coisa. Então, nós defendemos sim esse avanço do debate no Legislativo. Ou seja, tudo isso está caminhando ao mesmo tempo, alguns mais acelerados, outros menos, mas essa é uma complexidade que envolve o tema do Marco Temporal das Terras Indígenas. Obrigada pelos esclarecimentos, eu volto com vocês já já. Agora a gente vai falar sobre o índice de confiança do agro. Pois é, apesar de todos esses desafios que a gente está aqui discutindo, há confiança no setor. O índice de confiança do agro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, que faz esse levantamento, revelou um aumento do otimismo do setor, com 111,5 pontos. Indicadores acima de 100 apontam confiança em alta. O resultado foi puxado pelo setor depois da porteira, aquele que inclui as indústrias, que se destacaram pelo bom desempenho das exportações do agronegócio. Que bom que a confiança está em alta, né? Vamos entender os desdobramentos e os pontos de vista dos nossos convidados. André, conta pra gente. A confiança entre os produtores agrícolas está em alta na sua avaliação? O que a gente pode esperar para a safra 22-23, hein? Vai ter incremento de área? Então, a gente não pode negar, né, Kelly, apesar de todos os desafios, que a gente vive ainda um ciclo bom para a agricultura brasileira, né? A gente vem crescendo ao longo dos últimos anos, todo ano a gente está incrementando a área, seja de soja, milho e tantas outras culturas, e o produtor tem feito dinheiro, sim, apesar de todos os desafios. Agora, o que vem acontecendo nesse momento é que cada vez mais os desafios que nos são colocados são maiores. Tanto é que a gente entra numa safra 22-23 agora com uma expectativa de aumento de custo de produção bastante elevada. Então, os preços das commodities, sim, estão altos, mas a margem final que está ficando para o produtor, ela está começando a achatar. Claro que ela ainda não é negativa, isso é um fator positivo que a gente tem, e quando a gente olha para o índice de confiança, ele reflete muito isso, né? Seja em função de preços em alta, seja em função de todo o desempenho de exportações que a gente está tendo, que é bastante positivo. A leitura que a gente faz ainda para a próxima safra é uma leitura de que sim, vai haver incrementos ainda de área, tanto em soja a gente já está falando dos 41,5 milhões de hectares, o próprio milho, segunda safra, por conta de todo esse cenário atual, deve ainda registrar também algum crescimento. Agora, vão ter adequações, né? Como é a questão de, por exemplo, ajuste nos insumos. Algum ajuste os produtores já estão fazendo com o intuito de segurar um pouco o custo de produção e manter um pouco das margens. E o produtor, ele é muito otimista, isso fica bem claro. Eu rodei agora há pouco o Rio Grande do Sul inteiro, conversando com produtores que passaram por uma quebra gigantesca, eu poderia dizer que é a maior quebra desde 2005, no caso da safra de soja, e quando você começa a conversar com o produtor, ele está olhando para a próxima safra já, tentando encontrar a forma com a qual ele vai conseguir comprar o fertilizante, como que ele vai conseguir renegociar a dívida dele, conseguir o recurso que é mais caro agora e que ele precisa mais para fazer a próxima safra, mas dificilmente vai ter 1 hectare de soja que não vai ser plantado, isso esquece, não vai acontecer.
Então, ou seja, nós não vamos andar para trás, não. A agricultura continua avançando, expandindo em termos de área, expandindo na medida do possível também em termos de tecnologia. E eu acho que isso é o que está refletido hoje no índice de confiança, que mostra que o produtor vai continuar investindo no seu negócio, apesar das dificuldades e incertezas. Muito obrigada, André. Alcides, a confiança está em alta entre os pecuaristas. O que você tem sentido? Confiança em alta, né? Como disse o André, os preços muito bons para as commodities, ninguém pode falar. A gente saiu lá de R$130 a arroba para 230, caiu agora, cotações de São Paulo. Você tem no Rio Grande do Sul, por exemplo, já que ele citou o Rio Grande do Sul, tem arroba de boi lá, que é só terra, né, Kelly? Boi de 360, 390 arroba, né? Então, tá bom, mas os custos subiram muito, margem apertada, e uma coisa que tem que se destacar, justamente aquele pecuarista que adota mais tecnologia, ele sofre mais com essas altas do preço dos insumos, sabe? Mas a confiança continua alta, como ele falou, não vai sobrar 1 hectare sem plantio e não vai ficar 1 hectare de boi sem pasto, sem boi, né? As coisas continuam rodando. O que a gente tem que cuidar é dar um jeito de o produtor não perder a renda. Existe a substituição, se a pecuária não dá margem, eu posso arrendar para soja, para milho, para algodão, para eucalipto, e essas mudanças ocorrem naturalmente, sem interferência do Estado. O mercado regula isso. Mas a gente precisa tomar um cuidado agora, porque as margens estão muito estreitadas, estão diminuindo, e no caso da pecuária, a gente está caminhando para um ciclo de baixa de preço, né, em função da própria oferta de bovinos e vacas para abate, que deve acontecer ao longo desse próximo semestre e no começo do ano que vem. Então, são novos desafios, novas volatilidades. Muito legal, obrigada, Alcides. Que bom saber que na pecuária também há um otimismo, assim como entre agricultores, apesar, claro, que a gente sabe de todos os desafios. Agora, Rudy, eu quero saber de você, como é que está a confiança de agricultores, de pecuaristas em relação ao desdobramento dessa votação do marco temporal? Há uma confiança de que o STF vai manter a regra como ela está há muito tempo consolidada, ou não? Há uma desconfiança de que isso vai acontecer? Bom, Kelly, nós temos muita expectativa que o Supremo reconheça a sua jurisprudência, que já tem mais de 10 anos. Nós não temos apenas um julgamento que ocorreu no caso Raposa Serra do Sol. Nós temos um histórico de decisões do Supremo Tribunal Federal que referendam o marco temporal de 5 de outubro de 88. E como eu falei, esse marco não é para retirar o direito de ninguém, é apenas para reconhecer o direito do produtor rural. Nada impede de que uma área que os índios efetivamente não estejam lá ocupando 88, o governo não possa comprar, indenizando prévia e justamente os produtores para poder atender o interesse social. Agora, o que eu não posso é retirar isso sem nenhum tipo de indenização. Isso não pode ocorrer. Por isso que o marco temporal é um importante instrumento de previsibilidade das relações jurídicas. E os ministros do Supremo, eu acredito, são sensíveis a essa questão, porque a derrubada do marco temporal, em vez de solucionar o problema, vai trazer um grande problema para o país. Então, o marco temporal é uma solução de pacificação das questões, inclusive para atender as reivindicações dos índios. Então, nossa expectativa é que os ministros sejam sensíveis a isso e possam aí referendar a sua jurisprudência, que já tem mais de 10 anos no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, gente, que discussão excelente por parte de todos vocês. Quero já agradecer os nossos convidados agradecer demais pela companhia. André Debastiani, sócio-diretor da Agroconsult, coordenador do Rally da Safra. Obrigada por ter vindo, volte sempre. Eu que agradeço aí a oportunidade, convido vocês a seguir também o Rally, que estamos agora com o projeto no campo, levantando informação, e certamente vamos trazer novidades sobre a safra de milho ainda. Que ótimo, vamos acompanhar. Todos querem saber o que vai acontecer com essa safra de milho tão esperada por todos nós. Obrigada pela presença. Alcides Torres, diretor da Scott Consultoria, agradeço demais também pela presença. Volte sempre. Obrigado, Kelly, nós estamos sempre à disposição. E agora eu vou voltar para o meu dia de campo, porque a gente está terminando o nosso encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria. Saúde
e sucesso para todos. Muito obrigado. Obrigada a você, parabéns pelo evento também, por reunir tantos pecuaristas por aí. Rudi Ferraz, diretor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, muito obrigada pela presença, volte sempre. Eu que agradeço, estamos à disposição lá na CNA para poder esclarecer qualquer coisa jurídica e agradeço a presença de todos. Nós que agradecemos. Até a próxima, gente. Vocês são muito bem-vindos para retomarem em novas discussões aqui no Hora H do Agro. E antes de encerrarmos, eu tenho um recado importante para você. Olá, cafeicultor! Hoje o meu recado é para você. Fazer o controle das daninhas no cafezal não é uma tarefa simples, concorda? A gente sabe como é desafiador lidar com essas pragas enquanto o cafeeiro se desenvolve. Mas para te ajudar a produzir melhor, a Yara oferece um portfólio completo de soluções. São herbicidas, fungicidas e inseticidas de alta qualidade para todas as fases do seu cultivo de café. Um herbicida de tecnologia inovadora é Falcon, que combate capim-colchão, capim amargoso e trapoeraba. Falcon é um dos herbicidas do futuro da Yara, que controla até daninhas resistentes antes mesmo de emergirem nas lavouras. Revolucionário, não é mesmo? Para saber mais sobre essa e outras soluções para o café, acesse yara.com.br ou aponte o celular para o QR Code da tela. Na hora H da proteção do seu cultivo, é Yara. Pode confiar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida. Realização Jovem Pan News.